Opa, eu sou o Knuckles Movie e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal medíocre. Fala galera, depois de muito tempo o sumido voltou de novo e com a garganta ruim dessa vez. Mas, bom, o meu pai me deu o telefone dele para eu poder ficar com ele até comprar o meu em janeiro. E com isso eu vou poder trazer vídeos aqui pro canal. Então, bora começar. Hoje eu tô começando uma nova série chamada Histórias Sônicas, que é um vídeo onde eu irei, como que eu posso dizer, contar a história, trazer análises e curiosidades sobre tais jogos de Sonic. E, bom, recentemente eu comecei a jogar o Sonic the Hedgehog no meu Xbox 360. E eu não só joguei, como eu também zerei e platinei o jogo. Então, hoje eu tô aqui para trazer a história, uma análise minha sobre o jogo e curiosidades sobre esse jogo. Então, bora começar. Sonic, um ouriço com super velocidade, que é fascinado por aventuras, está correndo por Green Hills. Logo, ele encontra um robô atacando passarinhos inocentes. Então, ele decide acabar com esse robô. Assim que ele acaba com esse robô, o passarinho, extremamente agradecido, explica que um robô chamado Dr. Eggman, que usa sua inteligência para o mal para dominar o mundo, está raptando animais para transformá-los em robôs para o seu exército de dominação mundial. Logo, Sonic, como um amante da natureza, vai salvar sua ilha desse vilão. Logo após isso, começam os eventos de Sonic the Hedgehog de 1991. Sonic começa sua jornada em Green Hill Zone, uma fase que ficou tão marcante que logo depois veio a aparecer em vários jogos mais pra frente na franquia. E bom, nós devemos ajudar Sonic a chegar até a base de Dr. Robotnik e acabarmos com seus planos de dominação mundial. Se você chegar com 50 anéis no final da fase, irá aparecer um anel gigante. E se você entrar nesse anel, você será teletransportado para a zona do bônus, que no caso é aonde o Sonic irá conseguir as esmeraldas do caos. Eu não tive muitos problemas. Claro, eu tive que usar alguns autosaves. Só que não é algo muito impossível se você utilizar a ajuda dos autosaves e essas coisas. Mas, bom, você conseguirá pegar as Esmeraldas do Caos em Green Hill Zone, Marble Zone, Labyrinth Zone e outras fases. Assim você irá conseguir no total de 6 Esmeraldas do Caos, assim liberando o final verdadeiro do jogo. E logo depois nós vamos para o segundo ato de Green Hill Zone. E aqui, se conseguirmos 50 anéis, conseguiremos pegar outra Esmeralda do Caos. Quando nós chegamos com 50 anéis no final do ato 2 de Green Hill e entrarmos no anel, teremos outra fase bônus para pegar a Esmeralda do Caos. Só que a diferença é que dessa vez o bônus será diferente do primeiro ato. Então, bom, não é um grande desafio diferente do outro. Nada que se você não conseguiu o primeiro, você não consiga no segundo. Mas, bom, é só você procurar essa área que tem essas rodinhas vermelhas com uma opacidade baixa e você conseguirá chegar até a Esmeralda. E, bom, a única diferença é que aqui, além do cenário mais complexo e gerando mais, que vou ser sincero, quando eu joguei isso aí, a dor de cabeça que me deu não tá nem escrita, você consegue a próxima Esmeralda, que no caso é a Esmeralda amarela. No terceiro ato de Green Hill Zone, a fase é bem menor, pois terá um chefão no final da fase, que no caso será o Dr. Eggman. Nessa primeira batalha contra o Dr. Eggman, ele vem em sua nave com uma bola de demolição. O seu objetivo é destruir ele, evitando ser acertado pela bola, podendo se esconder debaixo dessas pedras e atacando ele assim que der uma chance. E, bom, não é uma batalha muito difícil, mas ela é meio complicada. Jogadores de primeira viagem provavelmente terão um pouco de dificuldade, mas assim que se acostumarem, ficarão
como que eu posso dizer, acostumados e conseguirão passar desta batalha de uma forma mais rápida. Bom, logo depois, Sonic irá passar por Marble Zone, que é como se fosse um templo nas montanhas, onde tem lava e outras coisas, como ruínas, espinhos e armadilhas mortais feitos pelos antigos e também melhorados com a tecnologia e os badniks de Dr. Eggman. Essa fase, diferente da primeira, que era uma fase simples, nada muito complicado, essa fase é completamente diferente, pois tem armadilhas, blocos que caem, lava, espinhos e até lanças, e fica muito difícil. Bom, é uma grande diferença da primeira fase para a segunda, porque ela fica muito mais difícil e muito mais complexa. E nessa fase você tem que medir os seus passos. E você também tem que tomar muito cuidado, pois qualquer deslize você irá morrer. Como essa fase contém lava, fica muito difícil de conseguir os 50 anéis. Mas se você conseguir chegar até o final da fase com os 50 anéis, você conseguirá ir para o próximo Special Stage, que no caso é o mapa especial para você conseguir a Esmeralda do Caos. E esse fica um pouco mais complicado, pois você precisa pegar e quebrar muito mais blocos para conseguir ter acesso à Esmeralda do Caos. Bom, depois de muito esforço, você conseguirá adquirir a Esmeralda Rosa para seguir em frente para derrotar o Dr. Eggman. Bom, logo depois você vai ir para Marble Zone Ato 2. E cara, essa fase ela é bem legal, só que também é bem irritante, depende do aspecto. Eu até que gosto dessa fase, mas com certeza não tá no meu top 10 pelo menos, porque, quer dizer, se tiver ela tá lá atrás, porque cara, essa fase é muito irritante. Essa lava, ela vive me atrapalhando. Quando era pra eu ter pegado os 50 anéis pra conseguir pegar a próxima Esmeralda do Caos, cara, foi um sacrifício. Foi muito difícil, toda hora caía na porcaria da lava e perdia todos os meus anéis e tinha que ficar usando o glorioso autosave pra poder me ajudar. E bom, depois de muito esforço, a gente consegue chegar no próximo anel para pegar a próxima esmeralda da fase bônus. E cara, eu vou ser bem sincero, a cada fase que eu jogava parecia que minha dor de cabeça só aumentava, porque esse treco girando não era nem questão de me dar vontade de vomitar, e sim que parecia que minha cabeça ia explodir. Eu não conseguia acompanhar, eu não sabia se eu olhava pro Sonic, se eu olhava pro cenário. Só de lembrar que na edição de vídeo, na hora que eu olho, chega a dar dor no olho, de tanto que isso roda. Cara, eu não sei quem foi o cara que teve a ideia de botar, nossa, vamos botar essa fase girando pra caramba, pra poder deixar as crianças tudo com problema de visão, tá ligado? E bom, depois de bastante esforço, a gente consegue finalmente pegar a Esmeralda Verde para conseguir acabar com o Dr. Eggman. Bom, e logo depois nós vamos para Marble Zone Ato 3. E é igual a Green Hills Ato 3, que no caso é uma fase um pouquinho menor para podermos ter a nossa batalha contra o Eggman. Bom, a batalha contra esse Eggman ele tá na nave dele, só que dessa vez ele tem um tipo de canhão, uma arma no meio debaixo da nave e ele solta fogo, mas assim tá parecendo mais que ele tá cagando uma labareda de fogo. Mas relevem, então, bom, essa batalha é bem simples, é só a gente ficar batendo nele e ficar pulando de um tijolo pro outro praticamente. E a gente tem que continuar nisso, batendo nele e fugindo, batendo e fugindo. E tomando muito cuidado para não cair nesse riozinho de lava aí. Mas, bom, é uma batalha bem simples. Mas eu vou admitir que na primeira vez que eu joguei eu tive bastante dificuldade. Bom, logo depois nós vamos para Springyard Zone, que é quase igual uma fase de cassino. Só que eu sei lá, essa fase ela não me agrada tanto, eu tenho um pouquinho de raiva dela, porque quando eu era menor e eu tentava jogar o jogo, eu empacava nessa fase, eu não conseguia passar dela, mas por causa do chefão, e eu ficava muito bolado com isso. Porque eu pensava, nossa, que fase lixo, fase mal feita, esse bicho botado no lugar errado, os caras não sabem programar, era tipo essas coisas, só que hoje em dia ela não é tão difícil pra mim. Então, eu sei lá, cara. Mas essa fase também, você consegue uma Esmeralda do Caos se chegar com 50 anéis. E é bem difícil de chegar com 50 anéis.
eu tive que usar bastante autosave, eu não vou mentir. Bom, depois que você chegar com os 50 anéis, é só entrar dentro do anel e ir pro próximo Special Stage. Esse é um dos Special Stages mais chatos, na minha opinião, porque você tem que ir e voltar toda hora pra tentar pegar essa esmeralda, porque tem muito bloquinho e eu ficava toda hora caindo pra fora. Depois de muito tempo, muitos vômitos e muitas dores de cabeça, você consegue pegar a esmeralda número 5. E bom, depois você vai pra Springyard Zone em Ato 2. E bom, eu vou ser sincero, eu não sei como que conseguiram fazer uma fase que é pior do que a fase anterior. Porque, cara, o Ato 2 é bem pior do que o 1. É chato, é tediante, tem inimigos onde não deveria ter, armadilhas muito chatas e desnecessárias. E, cara, isso me dá muita raiva. E o pior é que a gente ainda tem que chegar com 50 anéis. 50 anéis, cara, é muita sacanagem isso aí. E se você não chegar com 50 anéis, sinto muito por você, porque você não vai ter a esmeralda do caos. Se você conseguiu chegar no final dessa fase com 50 anéis, glória a Deus, cara, foi um milagre. E se você usou autosave, meu irmão, eu não te julgo, até porque eu mesmo usei. Cara, não tem como passar com 50 anéis com isso, com autosave, a menos que você seja um pro player ou um speedrunner, sei lá. Mas, bom, logo depois você vai pro Special Stage da última Esmeralda do Caos, que no caso é a Esmeralda Cinza. E eu vou te falar, eu achei essa fase bem mais fácil do que a outra, porque a vermelha, cara, eu saí de lá com pelo menos umas 50 dores de cabeça diferentes. Só que nessa aí foi bem mais fácil. Claro, eu também fiquei com um pouquinho de dor de cabeça, fiquei enjoado, mas é normal de uma fase especial do Sonic. E essa fase, por mais que você demore um pouquinho, não é algo lá complicado igual a outra, que qualquer errinho dava ruim. Essa aqui é a única coisa que é bem chatinha, só que não é algo muito impossível. E bom, depois de muito esforço, você consegue a última Esmeralda do Caos e você finalmente poderá ser feliz com todas as Esmeraldas do Caos e poder falar pros amigos: "Aê, galerinha, eu peguei a Esmeralda do Caos, eu peguei a Esmeralda do Caos, sou muito fera, eu sou muito gamer, eu sou muito da hora." Bom, e agora a gente vai pra Springyard Zone Ato 3. E eu não tenho muito pra falar dessa fase, além de que ela é extremamente chata, igual as outras duas. E, bom, eu não tenho muito pra falar, então eu vou cortar logo pro chefão e bora pro chefão! Bom, esse é o Eggman, que ele tem um espinho, e essa boss battle consegue ser tão chata quanto as fases, né, desse ato horroroso. E, bom, o que você tem que fazer é simples. Tem que ficar parado num bloco, esperar o Eggman tentar te pegar, ele vai pegar um bloco e é o tempo pra você atacar ele. E é isso, você tem que atacar ele e ficar pulando de um bloco pro outro. Essa fase consegue ser... Essa boss battle consegue ser tão chata quanto a fase em si. E, bom, eu não quero nem dar mais detalhes sobre esse ato. Eu só quero fingir que ele não existe, porque pra mim até Labyrinth Zone consegue ser mais legal. Bom, diferente da outra, essa aqui é extremamente chata, mas eu passo o pano só por causa da música incrível dela. Escuta ela aí um pouquinho. Cara, a única coisa que me faz passar pano pra essa fase é essa música. Eu podia estar o mais estressado possível com essa porcaria de fase idiota. Só que, por causa dessa musiquinha, eu ficava tipo, vou passar pano, vai. Até porque a música é boa, então, vou passar pano. Bom, a partir dessa fase, a gente não vai ter que mais se preocupar em chegar com 50 anéis no final da fase. Até porque não vai ter mais Special Stage, aleluia. A minha cabeça, ela chora de felicidade. O meu vômito, ele não sai. É muita felicidade. Bom, agora é a Labyrinth Zone Ato 2. Eu vou ser sincero, vou falar uma coisa que provavelmente muita gente vai ficar bolada. Eu gosto de Labyrinth Zone, eu não vou mentir.
Eu acho da hora a fase. Ah, mas negócio de água é muito chato. É muito chato, mas eu gosto. Cara, eu gosto das fases do Big de Sonic Adventure. Eu gosto de Sonic Forces. Eu nem joguei Sonic 2006, mas eu considero um jogo bom e eu quero jogar. Eu vou botar no Xbox pra eu jogar, pra eu ver se é bom. Cara, eu tenho um gosto horrível, ou é muito bom, ou é muito complicado. Eu não sei, eu só sei que eu gosto de fase de água. Menos Chemical Plant. Falar que gosta de Chemical Plant aí já é sacanagem. Bom, logo depois a gente consegue chegar no final do ato 2. E a única coisa que você consegue pensar quando termina é aleluia. Bom, agora é Labyrinth Zone, ato 3, e esse aqui não tem como passar pano. O ato 3 é extremamente horrível. Não tem como passar pano por terceiro ato. Não tem como. A música continua boa, a música continua incrível, mas não dá pra passar pano. Essa fase é insuportável. Cara, esse ato é tão ruim que eles botam o Sonic pra subir escada, tá ligado? Acha que o Sonic é limpador de janela pra ficar subindo escada toda hora. Olha isso aí, parece até que o Sonic tá treinando a perna. É dia de perna, amigão? Bom, depois a gente encontra o Dr. Eggman. E a batalha dele é um pouco diferente das outras, pois a gente não tem que necessariamente bater nele, e sim subir esse corredorzinho da morte horroroso, que tem lança, tem leão atirando fogo, é água subindo, é muita pressão. Cara, eu tive que usar muito autosave nessa parte. Se fosse pra contar quantas vezes eu morri aí, eu acho que nem seria possível. Só sei que é muito irritante. Você tem que rejogar várias vezes pra saber onde é que tá as armadilhas. E o pior, eu tinha dado autosave, continuei jogando, só que eu esqueci de pegar um anel. Eu só tinha uma chance pra passar e foi muito horrível. Quando eu passei, de fato, glória a Deus! Bom, logo depois a gente vai pra melhor fase desse jogo, que é Starlight Zone. Cara, essa fase é como um presente depois de Spring Yard e de Labyrinth Zone. Só escuta essa música, que delicinha! Deu até tristeza de tirar a música. Que música boa, cara. Essa música acalma o nervo, acalma o cérebro, acalma tudo. Nossa, que música incrível. Cara, eu vou dar um beijo em quem criou essa música, na moral. Que música incrível, velho. Eu adoro quem criou essa... Cara, eu não sei quem foi o cara que criou essa fase. Só sei que se ele não ganhou um aumento, eu vou processar a SEGA. Bom, depois de muito tempo, essa incrível fase, infelizmente, acaba. Bom, logo depois vem o ato 2. Ele também é muito bom, mas o 1 é tão melhor. Bom, depois de muita mais felicidade gratuita, a gente consegue passar do segundo ato de Starlight Zone. E ai, cara, que tristeza que essa fase vai acabar. E, bom, pelo menos agora a gente vai pra Starlight Zone, ato 3. E, bom, eu vou ser sincero, essa fase, ela é bem curtinha. Só que eu vou ser sincero, ela até que é bem boa também. Cara, eu tenho a sensação que esse vai ser um dos maiores vídeos do meu canal por enquanto. Bom, agora a gente vai pro chefão dessa fase. Que no caso o Eggman tá com a sua nave e ele tá lançando várias minas no meio dessas plataformas. E o nosso objetivo é atingir ele ou com essas minas ou fazendo elas nos darem impulso para atacar ele. Bom, é uma fase que dá pra passar bem rapidinho, mas da primeira vez eu demorei bastante. Mas depois, quando eu joguei de novo
tentando zerar o jogo em menos de 40 minutos, foi até que bem fácil, digamos. Bom, depois de bastante tempo atacando ele, você finalmente consegue destruir ele e ir embora de Starlight Zone e... Starlight Zone, eu te amo! Diferente da outra fase que você se sentir bem, essa fase faz você se sentir extremamente mal. Cara, essa fase é horrível. As plataformas caem, tudo dá errado. Eu fico pensando na criança que chegou na última fase do jogo, depois de horas jogando. E aí vai lá, cai na primeira armadilha dessa porcaria de fase e tem que jogar tudo de novo. Cara, eu odeio essa fase com todas as minhas forças. Eu não sei quem criou essa fase, mas eu tenho raiva dessa pessoa, igual eu tenho raiva dessa fase. Cara, olha pra essa fase. Como é que vai botar isso numa fase? Cara, isso não é uma fase, isso é uma tortura. Isso não é uma fase de um jogo. É a fase de uma sala de tortura. É o Jigsaw que fez essa fase. Mano, essa fase é horrível. Tem armadilha pra caramba, desnecessariamente. Tem esse porquinho aí, Jorge Pig, que fica atacando essas bolas de boliche idiota, que faz você morrer toda hora e tem que usar autosave pra conseguir passar. Essa porcaria. Eu odeio essa fase, eu odeio essa fase. Bom, e depois de ter espancado o seu controle e quebrado uma televisão, você finalmente vai ter conseguido passar dessa fase horrorosa. Mas aí quando você pensa, nossa, tá tudo beleza, você lembra que tem o ato 2 e ainda é pior do que o ato 1. Cara, essas fases conseguem ser piores do que de Springyard Zone. Cara, se você gosta dessa fase, mano, eu tenho medo de você, eu tenho medo de você. Se você aparecer no meu quarto de madrugada, eu vou sair correndo. Olha isso, cara. Olha que armadilhas sacanas. Olha que armadilhas lixo. Eu ficava toda hora caindo nessas armadilhas idiotas. Eu fico pensando, cara, quem é que foi a pessoa que inventou de botar tanta armadilha assim em apenas uma fase? Olha pra esse final de fase, cara, que coisa horrível. Olha que coisa horrível de final de fase. Mas e aí, você finalmente consegue chegar no final da fase, depois de muito sofrimento, ansiedade e depressão, de tanta raiva. Bom, depois de você chegar no final da fase, você finalmente encontra com o Eggman. E ele simplesmente clica num botão e você cai da porcaria do lugar. E aí você cai dentro desse lugar todo cinza, parecendo com Temple Zone. E... cara, é muito estranho isso aí. Parece com o Labyrinth Zone. É muito estranho. Bom, essa fase é bem estranha. E eu não posso dizer que eu gosto dela, porque seria um pouco de mentira. Mas é uma fase aceitável. Mas ela é bem curtinha e depois disso você chega em Final Zone, a fase final do jogo. E é uma boss battle meio complicada. Eu tive que usar bastante autosave, porque é bem complicado de você conseguir saber qual coluna que vai subir. E o seu objetivo é bater no Eggman em certas colunas. E fica bem difícil de saber qual coluna que ele vai aparecer. E você não tem nenhum anel nessa fase. Então qualquer errinho já era, você morreu. E mesmo se tivesse anéis, se você fosse pego pelo Robotnik, se você fosse esmagado, você teria que rejogar, porque você foi esmagado. E é bem chatinha essa fase. Bom, depois de muito tempo batendo nele, você finalmente consegue explodir aquela cápsula que ele tava. E a primeira coisa que o bobão faz é pegar a nave dele e sair correndo embora. Mas, bom, você consegue derrotar ele e, bom, o jogo acaba. O Sonic logo então aparece correndo por Green Hills com todos os animaizinhos salvos. E, bom, com as 6 esmeraldas do caos, ele consegue ver que elas estão girando de certa forma. E logo tudo fica lindo. E, bom, assim acaba o jogo. E, bom, eu gostei muito do jogo. Quando eu zerei ele, eu me senti muito feliz comigo mesmo, porque é um jogo que desde pequeno eu jogo, mas eu nunca tinha zerado. Então eu zerei ele. Não só zerei, como também platinei. E eu vou botar aí pra vocês a minha reação zerando esse jogo pela primeira vez. Bora lá, acabei de zerar. Uhul! Finalmente! Ah, não, eu tenho que me mexer, né? Bora lá, Sonic. Eu tenho que pular, Volta aqui. Olha, ele foi embora. Cagou! Seu lixo! Ah, é sim!
sonha com que venci aqui. Olha o Sonic correndo lá. Oh, velocidade da luz. Que lindo, cara. Meu esforço valeu a pena. Uhul! Terminei. Aleluia, aleluia. Terminei o primeiro jogo do Sonic, Meu eu de 5 anos está orgulhoso de mim agora. Tan, tan, tan. Cara, que ódio dessa fase, velho. Demorei um tempão nela. Cara, que fase incrível, velho. Eu amei essa fase. Starlight Zone, mano, eu te amo. Eu amo quem criou Starlight Zone, cara. Eu odeio quem criou essa fase. Essa fase é horrível. Essa fase é uma fase, não, isso é uma tortura. Que musiquinha boa, na moral. Se a fase fosse tão boa quanto a música... Eu ainda tenho que pegar as esmeraldas. Ai, meu Deus. Ai, finalmente zerei esse jogo. Muito bom. Esse jogo é muito bom, na moral. Bom, eu já contei a história do jogo. Então agora tá na hora de eu dizer como foi a minha experiência no jogo, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que poderia ter melhorado, o que tá perfeito e o que eu acho que poderia não ter sido adicionado. Uma coisa que eu gostei do jogo é que algumas fases são grandes, outras não são tão grandes, são medianas ou pequenas. E isso torna o jogo bem mais legal de jogar. E também é muito rápido de zerar, uns 40 minutinhos do seu dia. E eu acho que isso é um jogo perfeito para quem tá com vontade de zerar um jogo que não seja tão difícil assim, mas que também não seja tão fácil. Algumas fases eram bem chatas e repetitivas, como Spring Heart e aquela última fase lá que eu já esqueci o nome. Bom, uma coisa às vezes meio chata desse jogo é que você, pode pegar muita velocidade, mas parece que quando você consegue pegar uma velocidade absurda, o jogo mete um puzzle, um lugar para você subir e você perde completamente essa velocidade. E isso faz o jogo perder um pouquinho da velocidade dele, sabe? E tem umas partes que você acaba ficando preso por conta da velocidade. Uma coisa que eu não gosto muito nesse jogo são as fases de água. Mais especificamente, Labyrinth Zone. Não me julguem, é uma fase até que boa. Só que botaram muita coisa debaixo da água. Fica impossível se locomover e fica horrível para andar debaixo da água. Parece que a cada 5 segundos é uma armadilha que se você clicar para pular no momento errado, você vai simplesmente perder todos os seus anéis. Outra coisa também bem chata nesse jogo é que as fases bônus são extremamente chatas. Eu não digo no sentido de ser chata de jogar, mas é chato no sentido de que a tela fica balançando, o Sonic fica rodando, é muito psicodélico, você fica com uma dor de cabeça absurda, você fica enjoado, com vontade de vomitar, você não consegue olhar para a tela porque fica muito ruim. Você não consegue jogar direito, é muito horrível. Uma coisa que atrapalha muito não é nem culpa do jogo, e sim por causa da tecnologia da época. Mas parece que o Sonic, quando pula de uma plataforma para outra, dá uma escorregadinha, e essa escorregadinha
é o suficiente para que, se você estiver em um lugar muito difícil, você pode acabar caindo e morrendo. E isso é algo bem chato. Bom, uma coisa muito boa desse jogo são as músicas. Só tem música boa atrás de música boa. Não tem como. Eu acho que não tem nenhum jogo do Sonic onde as músicas sejam completamente ruins. Sempre tem música boa nos jogos do Sonic. Bom, por mais que eu goste muito desse jogo, pra mim, uma nota mínima pra ele é 5 e uma nota máxima pra ele é 6,5. Eu sei, é um jogo muito bom e foi nele que começou tudo. Mas como foi o primeiro jogo, ele tem muitos erros. Então, não tem como eu dar uma nota muito alta pra ele. Até porque teve vários outros jogos dele, que são muito melhores do que esse primeiro. Então, não tem muito o que fazer. Bom, é um jogo bom, eu adoro ele, eu recomendo vocês jogarem, mas eu não posso dar uma nota muito alta pra ele, até porque como é o jogo mais antigo de Sonic, ele tem bastantes limitações que foram mudadas ao longo do tempo. Eu gostei tanto do jogo que eu cheguei a platinar ele, mas é o primeiro jogo, então não tem muito o que fazer. Mas mesmo assim, é um baita jogo. Opa, você sabia que Sonic tem várias curiosidades muito maneiras? Então eu vou contar algumas para vocês. Claro, não são todas, mas são apenas algumas como um bônus. Você sabia que Sonic the Hedgehog 1 contém 14 Badniks? Bom, se você não sabe o que são Badniks, eu te explico. Bom, são aqueles robôs que têm todas as fases dos jogos do Sonic. Bom, agora eu irei falar sobre cada um dos Badniks. Para começar, temos o Balrog, que é um porquinho que tem lá na última fase do jogo. Ele taca bolas de boliche que explodem para tentar acabar com a gente. Logo depois vem o Bat-Brain. Ele é aquele morcego que aparece lá em Marble Zone. Logo depois vem o Bomb, que é aquela bombinha que aparece lá em Starlight Zone. Logo depois vem o Burrobot, que são aqueles robozinhos que saem de debaixo da terra lá em Labyrinth Zone. Bom, logo depois vem o Buzz Bomber, que é aquela abelhinha que atira em você lá em Green Hill Zone. Logo depois vem o Neutron, que é um camaleão que fica escondido na fase. E logo depois ele vira um míssil. Logo depois tem o Caterkiller, que é aquela minhoquinha cheia de espinhos que aparece pela primeira vez em Marble Zone. O próximo Badnik é o Chopper. Ele é uma piranha que fica pulando na ponte no primeiro ato de Green Hill. Esse é o Motobug. Ele é aquela motinha joaninha que passa no primeiro ato de Green Hill. O próximo Badnik é o Crab Match. Ele é aquele caranguejo que aparece no ato 1 de Green Hill Zone. Esse é o Jones. Ele é aquele peixe que aparece em Labyrinth Zone. O nome desse Badnik é Orbinaut e ele também fica lá em Labyrinth Zone. O próximo Badnik se chama Roller e ele fica lá em Spring Yard. E por último, temos o Spikes. Ele é um caracol com espinhos que aparece lá em Spring Yard. Você sabia que o Sonic não era para ser um ouriço? E ele teve vários designs e eu vou mostrar alguns para vocês. O primeiro design é um lobo. O segundo é um samurai. O terceiro é um palhaço e um cavaleiro. O quarto seria um coelho rosa com óculos escuros e uma roupa estilosa. O quinto seria um pinto. O sexto, um cachorro. O sétimo, um homem narigudo. O oitavo seria um homem bigodudo, mas infelizmente ele não virou o protagonista por causa do Mario e a Nintendo poderia atacar aquele processinho. Então decidiram só reutilizar ele como vilão mais pra frente. Então a SEGA decidiu trocar o design para testar a velocidade de seu novo console. Então escolheram um coelho. Mas como no Japão as crianças gostavam e eram mais apegadas a ouriços,
trocaram o design do coelho para um ouriço. Só que o design ficou tão bom que decidiram reutilizar e, bom, pode ser uma referência, no caso a Cream, ser uma referência a esse design, pois ela é uma coelha com orelhas longas, igual o antigo design do Sonic. Bom, esse foi o primeiro esboço do Sonic. Eu achei muito bonitinho e gostei bastante. O Sonic, ele teria uma banda, e um dos integrantes se chamaria Vector, o crocodilo. E mais tarde, reutilizaram ele e ele virou Vector, o crocodilo. O Sonic inicialmente teria uma namorada chamada Madonna, mas ainda bem que ela não foi acrescentada à série. Mas, bom pessoal, eu queria agradecer a vocês por terem visto o vídeo até aqui. Mas não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Eu sou o Knuckles Movie. Por favor, dá like, pelo amor de Deus. Eu demorei pelo menos umas 5 horas para fazer esse vídeo. Mas, bom, eu sou o Knuckles Movie. Eu vou ficando por aqui. Te espero numa próxima e tchau!